Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho de direito administrativo, tendo como tema a prestação de contas. A prestação de contas dos atos da administração pública é um instituto nitidamente republicano, porque a coisa gerenciada em questão são bens e direitos que pertencem ao povo, deste modo, distinguindo-se da esfera de interesses privados do gestor ou seu administrador. A prestação de contas é um dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos. Podemos dizer que, nesse sentido, o autor que tem o domínio do bem público, seja ele eleito ou designado, detém autoridade para dirigir ativos que não lhe pertencem, sob determinado tempo e com vetor direcionado à finalidade certa, que em sua essência é sempre pública. Mais ainda, sob a condição e responsabilidade de apresentar, em dado momento, a satisfação dos atos cometidos no período em que esteve à frente do comando da administração. Evidente que essa posição se contrapõe e combate a histórica prática do patronalismo, do clientelismo ou de qualquer outra ação distorcida de gestão pública, onde os interesses da coletividade ficam submissos aos desejos e necessidades particulares. Esse conceito possui amparo constitucional e se irradia através da vasta legislação que se reflete a delimitação ao poder discricionário e vigor do ordenamento jurídico em prol do ideal, a exemplo do normativo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Crimes Fiscais, Lei 4.320, de 64, a Lei de Licitações, Lei 8.666, de 1993, a Lei de Impossibilidade Pública e em tantas outras do mesmo viés. Entre nós, aqui do estado de São Paulo, coloca-se o diploma de grande importância, a Lei Complementar Estadual número 709/93, a qual, guardando elementos de natureza material, no que tange à estruturação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, denominado e processual. No que toca ao desenvolvimento válido dos feitos, determina que a prestação de contas da administração financeira dos municípios será periódica, rotineira, ordinária, habitual à formação de processo pela remessa da documentação necessária, de 31 de março de cada ano, espalhando o posicionamento do exercício fiscal anterior. Ou seja, todos os anos deverá ser formado processo específico para análise das contas dos anuais do gestor municipal. Estas contas poderão ser aprovadas ou reprovadas pelo Tribunal de Contas. Primeiro passo, vem o fiscal, analisa essas contas, no caso, o auditor de fiscalização, ele dá o seu parecer prévio quanto à aprovação ou não a aprovação das contas do prefeito. Estas contas, elas são remetidas ao assistente técnico judiciário, que ele também pondera as análises feitas pelo auditor, certo? E leva em consideração se essas ponderações do auditor tangem para a aprovação ou pela reprovação. Próximo passo vai para o Ministério Público de Contas, sendo que o Ministério Público de Contas analisa caso a caso dessas determinadas apontamentos pelo auditor. O Ministério Público dá o seu parecer. Após o parecer do Ministério Público, ele vai ser julgado na Corte de Contas. Quando ele é julgado na Corte de Contas, nós temos também que ele pode ser aprovado, aprovado com ressalvas, aprovado com determinadas soluções a serem tomadas, e também ele pode ser desfavorável. Quando o parecer de contas, no caso, é desfavorável, o que ocorre? Ocorre que ele venha, com a reprovação das contas do membro do Executivo, Legislativo ou do responsável pelo órgão da autarquia pública. Mas vamos lá. Temos, assim, dois pontos. Quando o parecer do Tribunal de Contas ele é aprovado, ou, no caso,
desaprovado, relativo às contas do exercício, o que acontece? Quando é do Poder Executivo, essas contas vêm para o Poder Legislativo darem o seu parecer quanto à aprovação ou reprovação das contas do prefeito. E se o Poder Legislativo reprovar essas contas, o que acontece? O prefeito, no caso, que teve durante esse mandato essas contas analisadas, após a reprovação das suas contas pelo Poder Legislativo, ele pode ficar até 8 anos suspenso de participar de novas eleições. Continuando. Ou seja, todos os anos deverá ser formado esse projeto específico para análise das contas anuais do gestor municipal. Há de ser lembrado que as contas rejeitadas em sede da Corte de Contas podem conduzir, no caso, confirmado o juízo negativo junto ao legislativo correspondente, à inelegibilidade do mandatário, bem como a eventual remessa de informações ao Ministério Público para as providências de sua alçada, incluindo a propositura de ações de responsabilidade patrimonial. No entanto, é comum a ocorrência de situações onde o mandatário, deixando o executivo após o transcurso de 4 anos, que coincide com o final de determinado ano, tenha sua prestação de contas conduzida por outro gestor, uma vez que o prazo à sua realização se encerra no primeiro trimestre do ano seguinte. Significa dizer que, em sendo o mandado concluído, o envio da respectiva documentação ao Tribunal de Contas do Estado deverá ser necessariamente realizado sob a responsabilidade da seguinte gestão. Essa dinâmica se explica pelo fato de que todas as informações necessárias à análise de crítica da gestão anual estarão sob o arquivo de domínio do órgão público. Ademais, reforçando a ideia de que a administração pública é contínua e impessoal, a falta de prestação de conta constitui crime de responsabilidade. Logo, o prefeito sucessor não poderá se excusar da remessa dos dados exigidos à formação do processo de prestação de contas anuais do seu antecessor, mesmo porque, adiante em algum momento, também se verá na posição de ex-mandatário. Assim, denota-se que a entrega de documentos determinados necessários ao juízo sobre as prestações de contas do período, embora obrigatória, constitui-se por ato neutro e burocrático, destituído de escolha, ou seja, ele não escolhe, ele tem como essa função pública dele de atual administrador, ele deve encaminhar essa documentação ao Tribunal de Contas, para eles darem seus pareceres e a pré-conduta no julgamento das contas do Executivo. Em outras palavras, a atual administração, por seu prefeito, pode ingressar no processo de prestação de contas anuais que tramita junto ao Tribunal de Contas e apresentar peças acusatórias, tendentes ao convencionamento do juiz especializado, à emissão de parecer desfavorável aos seus demonstrativos da sua gestão. Mas, ao invés aqui, a questão tratada está circunscrita ao processo administrativo na esfera de juízo do Tribunal de Contas, e em que exame que envolve outros aspectos e consequências, inclusive com natureza prejudicial ao juízo não especializado. No Tribunal de Contas, os processos de prestação de contas da gestão anual são constituídos de forma ordinária e refletem um único período, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, de determinado exercício fiscal, a partir das informações trazidas pelos próprios órgãos jurisdicionados. Não há partes, não há litígio, não existe a figura do requerente ou do requerido, não há vencido ou vencedor. Acresça-se exceção aqui, no entanto, quando da atuação do Ministério Público de Contas, em postura destacada e diferente da habitual fiscalização da lei, custos legis, normalmente pela interposição de recursos, deste modo, atuando como parte. Em tais feitos, o tribunal exerce a fiscalização como um todo e, de tal sorte, dá impulso ao processo e profere juízo válido, porque as equipes de inspeção, os órgãos técnicos de assessoramento, o relator, as equipes das câmeras e o próprio egrégio tribunal pleno fazem parte da mesma estrutura orgânica. Logo, não se trata de processo administrativo comum, uma vez que detém características próprias e a complexidade de órgão de controle constitucional. E em segundo, o juiz emitido como visto capaz de provocar consequências graves aos interesses do gestor também marca,
com muito maior rigor a necessidade de observância dos princípios da ampla defesa, princípio contraditório, julgamento motivado e devido processo legal, entre outros. Desta quadra, enquanto não exista propriamente um código administrativo e nem possam ser aplicadas a Lei Federal 9.784/99 ou a Lei Estadual número 10.177 de 98, as quais regulam o processo no âmbito da administração pública federal e estadual, a míngua de normatização precisa e especializada melhor se aplicam às condições estabelecidas no Código de Processo Civil por meio de integração sistemática. Aliás, a própria Lei Complementar Estadual 709/93 impõe que, na falta de lei ou regulamento estadual, aplica-se-á supletivamente as matérias disciplinadas por lei a legislação federal, pertinente ao artigo 116. E no novo diploma processual geral consta textualmente que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativo, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Artigo 5º. Enfim, os processos de contas junto ao Tribunal de Contas obedecem ao rito estabelecido por sua lei orgânica, a Lei Complementar 709, regimento interno e ainda ao CPC, naquilo que puder ser acolhido e não conflite com a própria natureza dos feitos que tramitam na Corte. Decorre o tema desenvolvido a ideia que somente poderão postular em juízo quem tenha legitimidade e interesse, as chamadas condições da ação. CPC no seu artigo 17º. A legitimidade constitui-se na pertinência subjetiva e o interesse processual. Traduz-se no trinômio necessidade, adequação e utilidade. Não se deve confundir o interesse processual ou jurídico com o interesse material ou substancial. Aqui é bastante oportuno retornar à possibilidade de que, nos casos previstos de inversão do polo processual, frise-se em processos judiciais, a administração se desvincula da figura do agente e, ao reverso, integra postura de ataque aos atos cometidos. Portanto, os atos não são propriamente da administração, mas do gestor sobre os quais se responsabiliza. Penso que essa ideia pode ser aproveitada, em parte, a teoria do processo administrativo de prestação de contas, porque revela a ideia de que o interesse da administração nem sempre se afina com a vontade do seu gestor. Portanto, quem responde pelos atos praticados, não se tratando de responsabilidade objetiva, não é a administração, mas o mandatário. É um exemplo de situações onde ocorre a aplicação de sanção pecuniária ao gestor, mediante multas previstas na Lei Complementar 709, onde tem sido consideravelmente que a responsabilidade pelo seu recolhimento é do próprio agente. Eis que, em sendo personalíssima, não compete legitimidade à administração para eventual interposição de recursos, questionando a medida aplicável. Dito isso, eventuais questionamentos de nova gestão deveriam ser tratados como denúncias ou representações que eventualmente poderiam colaborar com a formação de juízo, enquanto colhidos na fase inquisitorial. Tais informações se somariam aos demais elementos colhidos, dando ciência ao interessado e prosseguindo a marcha natural do processo. Enfim, sendo o exame da gestão de responsabilidade e interesse do ordenador, que deixou a chefia do executivo, não assume a atual administração legitimidade para atacar os atos, tal qual parte, por faltar-lhe legitimidade, e o interesse processual resguardado, no entanto, o direito de representação à corte durante a fase de elaboração do laudo de inspeção ou mesmo posteriormente. Então, gente, vamos lá. É assim, podemos concluir que a prestação de contas hoje, ela serve para quê? Para estar gerindo os atos do administrador, quanto a sua questão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O que acontece? Prestará contas, de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal, o que acontece?
Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e da indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Gente, assim, podemos concluir que todos os gestores públicos, todos, do Poder Executivo, Legislativo, autarquias, fundações, devem prestar contas ao Tribunal de Contas. Isso anualmente. Porém, o que acontece mensalmente? Mensalmente, todos esses órgãos jurisdicionados pelo Tribunal de Contas devem enviar a eles um documento eletrônico denominado AUDESP, que seria os seus balanços isolados do referido mês, tá? Mês contábil. Eles têm que mandar suas conciliações bancárias para o sistema AUDESP. Tem que mandar também para o sistema AUDESP a questão da sua folha de pagamento, quanto a sua folha de pagamento, o resumo, a folha, o pagamento, que dia que foi feito, quais os dados dos seus servidores que receberam, quando os servidores receberam. Então, pessoal, hoje em dia os mecanismos de prestação de contas eles estão muito mais avançados do que anteriormente. Ou seja, anualmente o Tribunal de Contas vai a essas autarquias ou órgão público para estar fiscalizando os atos administrativos. Por isso, para quê? Para ver se o gestor ele tomou as suas decisões, principalmente na base da questão da legalidade, da legitimidade, da questão da economicidade, entendeu? Por quê? Não é só porque ele é o gestor, ele também tem a legislação pertinente a seguir, tá bom? Então é isso. Prestação de contas, trabalho de Direito Administrativo, professora Márcia Sato.